Boa noite para todos nós e um feliz Dia das Mulheres para todas as que estão presentes aqui no nosso ambiente dessa noite. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa 25ª Conferência do nosso Estado. Quando a espécie humana começou a surgir, isso há muito tempo atrás, nas savanas africanas, nós ainda não tínhamos conhecimento de muita coisa, nós éramos ainda recém-saídos da animalidade, num processo de construção daquilo que seria a civilização. O homem pré-histórico, portanto, ainda se ensaiava para os primeiros conhecimentos que dariam origem àquilo que hoje nós designamos chamar como sendo o Homo sapiens. E foi exatamente nessa época em que nós nos ensaiávamos para grandes saltos de conhecimento, que nós descobrimos que viver em coletividade, que viver em grupo, era muito mais eficiente para a nossa própria sobrevivência. Nós caçávamos em grupo, nós vivíamos em grupo, e foi esse sentimento gregário, esse sentimento de partilha e de estarmos juntos, que deu origem ao surgimento de uma série de instituições, ainda que primitivas, já naquela época lá atrás. É quando vai surgir o sentido de tribo, o sentido de clã e até mesmo o próprio sentido de família. A família, esse instituto tão importante, ele surgiu na história da humanidade junto com a espécie humana. Ela vem aparecendo no contexto da nossa história e pré-história, desde o momento em que o Homo sapiens se desenha dentro do espaço daquilo que a Terra poderia oferecer como aprendizado. E assim, o homem aprenderia nessa época não somente as lições da família, mas surpreendentemente, nesse período da chamada pré-história, também nós já desenhávamos ali os primeiros rudimentos daquilo que mais tarde chamaríamos de religião. Sim, já no período lá atrás, na edificação da nossa espécie, nós registramos nos sítios arqueológicos, aonde é possível perceber a presença do elemento humano nesse período, alguns sinais de adoração. Altares de sacrifício, eventos que demonstram que havia algum instrumento de adoração. Nós temos um monumento na Inglaterra, o Stonehenge, que é a grande demonstração da espiritualidade do homem num período ainda da pré-história. E não foi só lá, mas em outros lugares, em outros sítios que a arqueologia se debruça para estudar, também se encontrou ali informações de que o homem já possuía, ainda que de maneira bastante rudimentar, uma ideia de que o espiritual existia. Eles adoravam alguma coisa e havia uma curiosidade nesse período pré-histórico. Muitos daqueles, nessa época anterior às grandes civilizações, registram que o sepultamento das pessoas era feito junto com os seus objetos. O que é uma coisa bastante curiosa. Por que eu sepultaria alguém junto com seu arco, com sua flecha, com seus objetos pessoais, com suas tigelas? Por que sepultar alguém com aquilo que ele nem vai usar mais? A conclusão que os arqueólogos têm é que já naquele período havia a compreensão de que a imortalidade existia. Então eles sepultavam as pessoas com os seus objetos, porque esse indivíduo iria precisar do seu arco, da sua flecha. E aí vem uma pergunta que se segue a essa: de onde eles tiraram essa ideia? Porque não existia WhatsApp, não existia internet. Como é que pessoas de diferentes lugares do planeta possuíam verdades assemelhadas? Porque esse sepultamento com objetos vai acontecer em diversos lugares do mundo. Então a gente vai perceber que a única razão que justifica o homem primitivo ter essa compreensão
É porque a mediunidade, presente desde o surgimento da espécie humana, fazia com que o homem primitivo visse os seus antepassados e dizia: o meu pai está vivo, eu vi minha mãe, eu vi o meu pai entrando na nossa tenda, nós fomos fazer a caçada e eu vi fulano nos acompanhando. Então a mediunidade, já presente desde a edificação da nossa espécie, fez com que surgisse já a convicção de que a vida continuava e, consequentemente, o primeiro instrumento para a edificação da religião na nossa sociedade. As religiões, elas foram se aprimorando ao longo do tempo, elas foram se tornando cada vez mais complexas, e o próprio sentido de família também foi se transformando dentro dessas civilizações. Quando a gente sai da pré-história para entrar na história, professora Magda, a gente percebe que as civilizações antigas herdaram essas mesmas informações. Não há uma só cultura do mundo antigo. Pode pesquisar nos livros de história que vocês quiserem. Babilônios, medos, caldeus, acadianos, fenícios, sumérios, egípcios, gregos, romanos e quem mais vocês quiserem, todos, sem exceção, tinham religião. Todos. Então é um indicativo de que essa percepção de que a vida continua, essa percepção de que a mediunidade estava presente nas diversas culturas, foi o elemento essencial para a construção desse processo, através do qual a gente vai notar claramente que, com tintas diferentes, mas as religiões acabavam seguindo um eixo mais ou menos comum. Não eram os egípcios que nas suas pirâmides deixavam os objetos dos seus faraós, os carros, os enfeites, os tesouros que eram sepultados com seus faraós? Por quê? Porque eles usariam na eternidade. É o mesmo conceito que vem atravessando. Então a gente observa um amadurecimento do sentido de religião ao longo do tempo. E o sentido de família também ele vai sendo aprimorado. Só que cada civilização, com as suas dificuldades morais, com os seus soluços de verdades e equívocos, construíram determinados modelos de família que acabavam trazendo, no conjunto das suas ideias, alguns pontos que, de certa maneira, hoje, quando nos são lidos, a gente acha estranho. Mas os faraós egípcios, por exemplo, eles casavam dentro da própria família. Tutankhamon casou com Anxunamun, sua irmã, porque era para garantir a pureza do sangue real. Não era aceito que você casasse com alguém que era fora da família real, para não haver uma perda da excelência do sangue dos faraós. Então, os casamentos intrafamiliares, os casamentos consanguíneos, eles não eram tidos como nada de estranho nas famílias que constituíam a base da civilização egípcia, que foi uma civilização incrível, de grandes avanços, de grandes sinalizações de progresso, mas, evidentemente, não eram perfeitos, traziam os seus traços das suas dificuldades em termos morais. Não só eles, mas os gregos também tinham coisas impressionantes em termos de religião. Fizeram progressos incríveis, tinham uma forma de lidar com a espiritualidade bastante peculiar, possuíam os seus vários deuses do Olimpo, que mais importantes do que os seus deuses eram as histórias de mitologia, com grandes lições morais para todos nós. A gente lê aquelas histórias e fala: isso aqui é sobre a humildade, isso aqui é sobre a paciência, isso aqui é sobre o perdão. As histórias mitológicas da religião traziam informações extremamente preciosas
para o nosso desenvolvimento. Então, a cultura apresentada pelos gregos em termos de religião era um distender de tudo isso, e eles falavam da vida após a morte, falavam que após a morte haveria um julgamento. Os mortos eram levados com uma moeda em cima da língua para pagar Caronte, o barqueiro, que levaria as almas até o Hades para que elas fossem julgadas. Novamente, a ideia de vida após a morte, em outro lugar, em outra cultura. Mas, do mesmo jeito que os gregos e os egípcios, haviam as dificuldades em termos dos comportamentos humanos. A sociedade grega, ela era bem percebida como sendo uma sociedade profundamente permissiva. Havia muita licenciosidade de costumes dentro da civilização grega. As pessoas viviam e não havia limites para as suas condutas. Eles tinham um deus chamado Dionísio, que as festividades de Dionísio eram celebradas a muito vinho, muita festança, muita bebida, muitas licenciosidades eram permitidas nessa festa, as relações sexuais eram abertas, não havia esse modelo de sociedade que nós temos hoje. Então havia uma referência de certo e de errado muito estranha, a ponto de se dizer que na cidade de Corinto, na Grécia, que era uma espécie de capital da licenciosidade grega, havia uma frase que dizia: tudo me é lícito, então tudo me convém. O que for lícito para mim, me convém. Isso é lícito? Então eu posso fazer. Não havia limite para dizer: não, isso eu não posso fazer um negócio desse. O que me é lícito, me convém. Razão pela qual mais tarde o nosso querido Paulo de Tarso colocaria na sua carta a frase: tudo me é lícito, vírgula, mas nem tudo me convém. Exatamente porque essa era uma frase de Corinto, conhecida pelas suas características de licenciosidade. Se nós sairmos da Grécia e atravessarmos para Roma, nós vamos perceber coisas assemelhadas, porque na Roma antiga, embora nós tenhamos uma autoridade administrativa muito forte, uma capacidade de gestão excelente e conhecimentos jurídicos incríveis que norteiam até hoje o direito ocidental, esses mesmos romanos que tinham tanta nitidez com relação aos direitos das criaturas, também tinham as suas dificuldades, porque eles entendiam que as pessoas não eram iguais. Os romanos eram superiores aos outros povos. Um romano é um romano, os outros são os outros. Então, os outros povos não têm valor. Você ser um cidadão romano é você ser dono do mundo. Então havia da parte do direito, da visão que os romanos tinham, um pensamento no qual o orgulho era a referência da verdade que deveria ser buscada. Quando nós consultamos as páginas do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, logo após a cura de Flávia, quando Públio Lentulus volta para casa, Lívia conversa com a serva Ana, e elas estão muito felizes, e na alegria que elas estão tendo dessa conversa, elas se tratam numa relação de muita igualdade ali. Ai, mas que maravilha, estou tão feliz, eu também estou. E Públio se irrita, chama a mulher em particular e diz: mas o que é isso? Você está conversando com a serva como se ela fosse uma igual. Você é uma romana, e eu estou percebendo que você está querendo demonstrar uma fraqueza, humildade. Humildade é fraqueza, porque para nós romanos, virtude é o orgulho da raça. Esse é o nosso traço. Nós temos que mostrar o orgulho que temos, porque os outros povos são inferiores a nós. Então havia uma construção através da qual uma proposta de elitismo acontecia de maneira muito clara na sociedade romana, impedindo com que determinados elementos tivessem relacionamentos com outras pessoas. Nós somos romanos, os outros estão lá para trás. Que os povos antigos
eram incríveis, não é? Porque os romanos, eles dominaram os gregos, invadiram os gregos e dominaram administrativamente, mas foram dominados culturalmente, porque a religião grega tornou-se a religião romana. Os mesmos deuses, as mesmas ideias. Os romanos não queriam nem muito se preocupar com o negócio de religião. Disse, olha, vamos pegar dos gregos que é boa e vamos usar deles para nós. E aí trocaram o nome dos deuses e vamos para frente que está tudo certo. E você vê novamente a ideia da imortalidade, a ideia de que as pessoas após a morte sobrevivem. Isso estava presente não só na pré-história, não só entre os egípcios, nem gregos, nem romanos, mas todos os povos antigos, todos eles tinham as mesmas características, embora as suas edificações sobre as construções do que fosse família, a ideia de como as coisas deveriam funcionar, nem sempre estivessem alinhadas com aquilo que nós temos hoje como referência. Então, entre esses vários povos, havia um que tinha uma característica muito singular. Foi o único dos povos antigos que percebeu a ideia da existência de um Deus único. Todos os demais tinham vários deuses. E esse povo achou que tinha um Deus só. E aqui entra uma questão bastante interessante, né? Porque quando a gente pega o método kardeciano, a gente vê que Kardec trabalhava da seguinte maneira: universalidade dos ensinos dos espíritos. Por que a gente não usa esse princípio aqui? Já que todo mundo dizia que tinha vários deuses e só um dizia que era um só, não era muito mais lógico que esse tivesse errado e tivesse todo mundo certo, né? O mais lógico seria que realmente fosse o politeísmo, a verdade, e o monoteísmo estivesse errado, mas a gente fez exatamente o contrário aqui. A gente elegeu a ideia solitária e abriu mão da ideia de todos os demais povos. Como é que a gente pode entender isso, não é? É porque, na verdade, na essência de todo povo politeísta, todo politeísmo, só tem um Deus criador. Os outros todos são deuses protetores. Então você tem um Deus que cria. Os outros que estão no panteão não criam, protegem. Então você tem lá a deusa da caça, você tem a deusa da agricultura, você tem o Deus do sol, você tem a deusa da beleza. Eles não criam nada, eles são protetores. Mas há um Zeus, que é o Criador. Então, na essência, se você for olhar com lupa, as diversas religiões, ainda que politeístas, trazem apenas um Deus Criador. E foi assim que, observando a ideia do povo hebreu, começou a criar corpo a ideia da existência de um Deus único. E esse povo trouxe uma característica muito diferente. Ele construiu um modelo de família que é um modelo muito mais consistente, muito mais rico do que os outros povos. Em virtude do quê? Em virtude desse povo ter um código de lei. Ele teria recebido mediunicamente um conjunto de verdades que ele deveria seguir. A Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros atribuídos a Moisés trazem a base do pensamento judaico. E as construções que existem ali sobre família são muito interessantes, porque eles constroem dentro desse povo um conceito de família e um conceito de religião profundamente interessante e diferente daqueles outros povos da sua época. Em termos de religião, um Deus único. E em termos de família, uma família que segue uma série de princípios e de códigos. Por exemplo, o que estava estabelecido como regra para os egípcios de como tratar os pais? Não tem. E para os gregos? Também não tem. E os romanos? Também não tem. E os hebreus? Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O único dos 10 mandamentos que tem promessa. Nenhum dos outros teria. É só: não matarás, não roubarás, não furtarás.
Esse não, esse tem lá, honrarás teu pai e tua mãe, e tem a promessa, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Na relação com o cônjuge, como deve ser a relação com o cônjuge? Que regras estão estabelecidas para serem seguidas por toda a sociedade grega, egípcia, romana? Não tem. E os judeus? A Torá está cheia, rica de mandamentos sobre a questão da monogamia. Você tem que ter só um parceiro. Muitos povos antigos tinham a ideia de um homem ter várias mulheres. No judaísmo, estabelecido de base, e o homem deixará a sua mulher e se unirá a ela, e os dois serão uma só carne. Então estabelecia-se ali a ideia da monogamia, a ideia de que você só pode ter uma esposa, não pode ter duas, e todo um regramento de conduta para a vida a dois, as discussões sobre fidelidade, sobre a necessidade de que você tenha uma relação com o seu parceiro de lealdade. Está lá na Torá. Está construído esse pensamento de maneira diferente daquilo que a gente encontrava nas outras doutrinas. As outras doutrinas não tinham isso. E na relação com os filhos, hein? Será que tinha alguma coisa? Nas antigas, não havia uma regra estabelecida, tem que fazer assim com o filho. O judaísmo não pode abandonar, não pode deixar para trás. Tem a responsabilidade de educar, é responsabilidade até o final da existência, é compromisso. Então, é uma religião baseada no sentimento da responsabilidade. Família ali edifica-se como sendo uma estrutura que tem bases extremamente fortes, em que você tem que aprender a respeitar os pais, a respeitar o seu cônjuge, a cuidar dos seus filhos. E com relação à licenciosidade, hein? Os gregos eram tão licenciosos, tão permissivos em termos sexuais. Será que a Torá tem alguma regra com relação à disciplina sexual das pessoas? Mas, meu Deus, é o que mais tem. A necessidade de você se manter, naquela época era uma exigência da lei, você tinha que se manter casto. As pessoas tinham que casar logo cedo para evitar com que elas tivessem relacionamentos fora do casamento. Entrava na adolescência, maravilha, vamos providenciar já um marido para você, minha filha. Você já está mocinha, está na hora de casar já pode ser mãe. Então havia uma estrutura social muito rígida, muito austera na construção dos valores que se comentava sobre o que fosse família. E esse modelo de sociedade, ele estava dentro de uma proposta que, no dizer da doutrina espírita, era a chamada primeira revelação. Era a primeira revelação universal para toda a Terra. Evidentemente, a gente já tinha recebido muitas revelações. Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra, Confúcio, Furri, Hermes Trismegisto, meu Deus, inúmeros homens impressionantes haviam trazido conteúdos incríveis sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito. Os Vedas chegam até a falar sobre migração planetária. Nos Vedas, que foi escrito muito antes de tudo que se possa imaginar, mas muito antes, ninguém sabe ao certo quando que os Vedas foram escritos, mas tem algumas obras, como a de Paul Gibier, que chega a dizer que ela tem 58 mil anos. Eu acho muito, 58 mil, mas é o que está lá na obra dele. Então, é uma obra muito antiga, e lá diz assim: se não vos preocupardes em vos transformardes, estareis condenados a retornar à carne, habitando outros corpos, quiçá em outros mundos. Eles sabiam até de migração planetária, esses caras. Então eles tinham informações impressionantes, mas elas não eram universais. Elas eram revelações focadas em povos específicos. Então elas eram mais agudas, porque elas estavam viradas para os migrados para a Terra, os grandes iniciados, e não para o mundo como um todo. Mas a primeira revelação universal, que é a de Moisés,
ela tem ali um conhecimento mais brando e tinha condição de ser atingido pela humanidade como um todo. Mas os judeus falham nessa missão, porque eles deveriam ter divulgado isso. Eles não divulgaram. Eles receberam essa mensagem 1.300 anos antes de Jesus, e quando Jesus chegou, continuava do mesmo jeito. Todo mundo politeísta e só eles monoteístas. Há uma obra judaica chamada Pirkei Avot, que é uma obra que a cada geração os sábios se reúnem e deixam um recado para a geração seguinte. Daí a próxima geração se reúne e deixa um recado para a geração seguinte. Ele começa na época de Moisés. O Pirkei Avot, ele inicia com a geração de Moisés. Aí diz, abre o Pirkei Avot assim: e a geração de Moisés, reunida em assembleia, discutiu o que deveria deixar de ensinamento para a geração seguinte e decidiu. 2 pontos, o pensamento que eles deixaram: formai muitos discípulos e fazei um cerco em torno da Torá. Não era para ensinar a Torá para ninguém. Então eles não divulgaram o que sabiam. A Torá ficou presa em Israel e não foi divulgada. E aquilo que deveria ter alcançado o mundo não alcançou. Quando a segunda revelação chega, Jesus não podia vir no outro canto. Não dava para vir na Grécia. Não dava para vir em Roma, porque a primeira revelação ia ser a base para a segunda. Então só tinha onde que a revelação primeira está para a gente poder fazer a segunda? Só está num canto, chefe. Está lá em Israel. Sim, então nós vamos ter que nos programar para lá. Então a programação que é feita séculos e séculos antes, quando os profetas começam a receber os fragmentos do planejamento espiritual de Jesus, esse pensamento vai ser exatamente para Israel. Ele vem a Israel e traz uma proposta de alargamento da compreensão daquilo que a lei de Moisés havia deixado. O Deus que era único agora é Pai. A justiça é substituída pelo amor. E a ideia da imortalidade da alma passa a ser o eixo central da mensagem de Jesus, retornando inclusive da morte, para dizer que realmente existe vida no além. Ele vem, traz essa mensagem e designa uma pessoa para ser o grande divulgador dessa mensagem para o mundo. Poderia ser um grego, poderia ser um romano, poderia ser um egípcio, mas o grande divulgador da mensagem de Jesus é um judeu. Por quê? Porque ele vai pegar todo o arcabouço de conhecimento judaico, vai associar com o conhecimento cristão e vai divulgar um condensado das duas revelações de uma vez só. Paulo de Tarso, o bandeirante do Evangelho, segundo Huberto Holden, ele vai, na verdade, ter a responsabilidade de tirar o atraso que estava acontecendo há mais de 1 milênio. E ele vai para o mundo pregar a primeira e a segunda revelação ao mesmo tempo. Ele não fala só de Jesus. Muitos dos conceitos que são apresentados por Paulo de Tarso nas suas cartas são conceitos judaicos, são conceitos da estrutura do pensamento de família, de vida, de retidão de caráter, que estão presentes na Torá. Ele não leva os rituais, ele não leva a circuncisão, ele não leva a parte ritualística do judaísmo, mas ele leva toda a essência do pensamento judaico, combinado com o pensamento do Cristo, e espalha sobre o planeta uma nova dimensão de entendimento da vida. Inaugurava-se aí uma nova fase na história da humanidade. A ideia de religião seria profundamente transformada. Aí sim, o monoteísmo se espalharia sobre a terra. O êxito do trabalho de Paulo de Tarso é tão interessante que os discípulos de Jesus, eles se dividiram. Paulo foi para o lado esquerdo de Israel, o ocidente, pegou ali a Ásia Menor, pegou a Grécia, pegou a Macedônia, chegou até na Espanha, e os outros foram para o lado de lá. Foram pregar no lado da Pérsia, foram para o lado do Afeganistão,
viraram para o lado direito. Onde o cristianismo vingou, do lado de cá ou do lado de lá. Você vê o que um homem pode fazer. Então a Europa inteira se converte ao cristianismo, e do lado direito o cristianismo vai assim meio que soluçando, tentando, mas com dificuldade para se divulgar. Mas a mensagem de Jesus se espalha sobre o Ocidente como um todo. A ideia de família que a gente passa a ter no Ocidente é a família judaica. O modelo que a gente tem, a gente nem sabe, mas o tipo de família que nós vivemos é inspirado no pensamento dos judeus. Por que ninguém larga pai, larga mãe? Sem cuidar da minha mãe ficou doente. Não, larga para lá, rapaz. Não tem responsabilidade com isso, cada um carrega sua cruz. Deixa ela seguir. Existem culturas na Terra onde os mais velhos eles são deixados. Isso é uma característica de algumas culturas. A cultura judaica não tem essa característica. Então, nós herdamos esse modelo. De onde vem essa estrutura de monogamia que define as relações das nações do Ocidente? Herança judaica. De onde vem o modelo de família que a gente considera que as relações intrafamiliares não devem acontecer? É modelo judaico. Então, é por isso que tanto se fala da família judaico-cristã. Por que a gente fala assim, os conceitos judaico-cristãos? É porque a gente nem sabe o quanto de judaísmo o nosso cristianismo possui. Vou dar só um exemplo. Pergunte para um cristão como foi que o mundo foi criado. Aí o cristão vai dizer, Deus criou o mundo em 6 dias, criou Adão, criou Eva, Eva então pegou a maçã, comeu, Adão comeu, aí foi expulso para trás. Não, isso aí é judaísmo, isso é dos judeus. Eu quero saber o cristianismo, o que é que tem? Não tem. O cristianismo não tem uma história específica da cosmogonia, de como é que houve a construção da história do nascimento das coisas. É uma doutrina muito mais comportamental, porque ela se assenta sobre a primeira revelação para construir as suas verdades. Por isso a necessidade da primeira para entender a segunda. Só que a gente está tão misturado com as duas que a gente nem percebe que as duas estão trançadas uma na outra. E assim o cristianismo se espalha pela Europa. O conhecimento espiritual se distende por sobre todo o Ocidente e nós passamos a cultuar o cristianismo como a nossa referência única de religião. E há um fato bastante curioso na história, professora Magda. Os cristãos, logo no começo da sua história, foram perseguidos pelos pagãos. Os pagãos pegavam os cristãos, levavam para a arena, aí rasgavam com o cavalo, as feras comiam, colocavam no poste de martírio, flechavam, tocavam fogo, faziam deles tochas. Meu Deus, fizeram várias coisas, várias formas de martírio com cristãos, e eles achavam lindo isso. E os cristãos eram realmente muito perseguidos, porque pregavam a igualdade. Romano odeia a igualdade, não gostava disso. Os cristãos diziam que os deuses romanos não existiam, só o Deus deles é que era verdadeiro. Outro absurdo que não podia ser pregado. Isso era uma corrupção dos costumes. Diziam que escravos e senhores eram a mesma coisa. Isso é um absurdo. Então, eles eram perseguidos porque as suas ideias colidiam de frente com o Império Romano. Havia um ódio dos romanos, dos pagãos, com relação aos cristãos. Quando esse pessoal realiza esse trabalho de perseguição aos cristãos e desenvolve ódio, eles se inscrevem na lei de causa e efeito, dentro de um capítulo chamado inversão social expiatória. Todas as vezes que uma pessoa odeia outra pessoa, ela tem a chance de nascer na família dessa outra pessoa. Ou a pessoa vem, ou o meu desafeto vem para a minha família, o que é menos pior, ou sou eu que vou sozinho, coitadinho, para a família do meu desafeto viver num local que eu não conheço ninguém, que é pior. Então, quando a gente odeia, acontece isso. Por isso que o perdão é tão importante para reduzir essa chance. Mas quando é um grupo de pessoas que odeia outro grupo, não dá para fazer negócio de família aqui.
Então, na hora que isso acontece, o fenômeno que se dá chama-se inversão social expiatória. Quem é que vocês odeiam? Ah, nós odiamos fulano, o grupo tal. Beleza, então vocês renascerão como eles. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, quem for atleticano, fica muito esperto aí, tá? Com o Curitiba, que se odiar demais, nasce coxa, tá? Então, na Copa, a gente tem que torcer pelo menos um jogo pela Argentina, para não nascer argentino, tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? E então, os pagãos odiavam tanto os cristãos, qual foi a consequência? Nascer entre os cristãos. Se fosse eu, o Cristo planetário, eu dizia, olha, manda esse pessoal lá para o Buda, eles ficarem lá, no meio do budismo, porque se eles vierem para cá, eles vão atrapalhar meu cristianismo. Mas o Cristo não tem essa preocupação, ele quer que os espíritos evoluam. Então ele pegou esse grupo que era intolerante, difícil, agressivo, violento, politeísta, se vocês vão nascer na minha doutrina, mas Senhor, os cristãos vão transformá-los para mim. Então, os meus cristãos vão transformar os pagãos que eu vou colocar lá. Está aqui fervendo, eu vou derramar água fria, mas a fervura não vai perder, porque os meus cristãos vão converter os pagãos. Não deu certo. Ao contrário, os pagãos entraram no cristianismo e acabaram convertendo os cristãos no seu modelo de crença. E a gente percebeu durante uma janela de tempo da história um processo de intolerância tomando conta da nossa sociedade. O que aconteceu? O cristianismo, que era perseguido, passou a ser perseguidor. O cristianismo, que antes sofria no martírio, passou a martirizar. A gente tinha histórias de cristãos que eram amarrados ao poste de martírio e tocado fogo. Teve gente que foi queimado também durante esse período. Nós desenvolvemos guerras religiosas. Nós promovemos violência de toda espécie em nome de Deus. E quando eu falo nós, eu falo muito à vontade, e isso é muito bom, porque nós não estamos falando da doutrina de outras pessoas e nem estamos falando de outras pessoas. Nós estamos falando de nós, porque os que corromperam a mensagem original cristã somos nós. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque eu fiz muita besteira lá atrás. Exatamente. É esse pessoal que foi para lá, que tropeçou, que agora está do lado de cá e diz assim, mas eu fiz muita besteira na Idade Média, eu errei demais. Pois é, porque pegou o conhecimento e corrompeu. E não foi só uma pessoa não, tá? Foi muita gente. E não foi por um ano só, foram mais de 1 milênio. É assim uma coisa doida, como é que a gente conseguiu durante tanto tempo fazer tanta bobagem, né? A gente perseguiu, matou, torturou, criamos calabouços de tortura, instrumentos de tortura, criamos tribunais para matar as pessoas, para torturar, desenvolvemos técnicas de guerra, em nome de Jesus, eu te mato, aí eu pegava a espada e matava o outro, porque ele pensava diferente de mim. Criamos uma série de instrumentos dolorosos e começamos a perseguir a religião, perseguir a ciência, perseguir a filosofia. Matávamos os cientistas, matávamos os filósofos, envenenávamos as páginas do livro, tocávamos fogo nas obras antigas. Sorte nossa que os árabes pegaram o material que sobrou e levaram para Bagdá, para uma instituição chamada Beit al-Hikmah, ficava em Bagdá. Traduziram tudo do grego para o árabe e estudavam toda a filosofia dos gregos lá. Quando mais tarde passou esse período complicado, o pessoal foi em Beit al-Hikmah, pegou todo o material, tirou do árabe e trouxe de volta para o latim, e a gente conhece esse material porque a gente foi buscar lá dos árabes. Os famosos muçulmanos, que a gente tem tantas questões em aberto, foram os grandes guardiães do conhecimento grego durante o período de sombrio que a gente viveu na Idade Média. Esse processo de perseguição, ele foi muito doloroso.
gerava uma indignação muito grande, as injustiças, as torturas, as mortes, a falta de lógica das coisas que aconteciam, e logo começou a se formar um grupo de pessoas que começaram a conversar às escondidas que aquilo estava tudo errado. Isso aqui é uma idade das trevas, está tudo no escuro. Nós precisamos acender as luzes do conhecimento. Nós estamos perdidos porque tudo aquilo que a gente conhecia, esses caras estão matando, estão tocando fogo, estão destruindo, eles estão jogando a humanidade na escuridão. Nós temos que nos juntar para impedir que isso aconteça. E esse grupo começou a se juntar e eles se autodenominaram como sendo os iluministas, porque eles vinham para iluminar a humanidade que estava na escuridão. Voltaire, Rousseau, Montesquieu se reuniam e começavam a pensar: mas a religião está fazendo muita coisa errada, esse pessoal só faz besteira, isso é um absurdo. E aí esse conhecimento ele foi criando corpo, ele foi cada vez ficando mais musculoso. Eles começaram a questionar não só a religião, mas o próprio poder da época, o rei. Isso, o rei está errado, não pode ser assim. Como é que são umas pessoas têm direito e os outros não têm? Está errado. Sabe o que é isso? É esse cristianismo. É esse cristianismo que esses caras colocam que gera essas ideias horrorosas. No fundo, a culpa de tudo isso é do cristianismo. Então, começou a acontecer um movimento que nunca havia acontecido na história da humanidade, desde a pré-história, lá quando o homem estava na savana. Nós nunca tivemos homens desenhando uma proposta de uma sociedade sem Deus. E isso vai acontecer, vai começar a ser germinado no século XVII. No século XVIII a gente encontra a grande corporização desse processo, que é a Revolução Francesa. A gente, quando vê da Revolução Francesa, isso foi lindo, marca o final da Idade Moderna para o início da Era Contemporânea. Foi lindo porque é o início da democracia, assina-se a Declaração dos Direitos. Ai meu Deus, coisa linda. Vá ver de perto quanto sangue correu, quantos nobres. As pessoas falam de 14 de julho como se tivesse sido só um dia. O pessoal foi para a rua, tomou a Bastilha, é isso aí. Não é. Não foram nem meses, foram anos o processo revolucionário, matando gente, perseguindo, destruindo, caçando pessoas, promovendo injustiças as mais absurdas. Fala-se muito da morte dos nobres e os sacerdotes, que não foram mortos, foram cortados em pedacinho. Os templos cristãos daquela época foram todos transformados em outras coisas, o chamado templo à razão, e a religião foi banida da França. Nunca mais se pôde ter a divulgação do cristianismo depois que aconteceu o período da Revolução Francesa. Haveria cristianismo depois, mas logo depois da Revolução, no período do terror, não se podia nem falar de religião. Ela foi abolida, a ideia de Deus foi abolida. E esse é um período muito complicado, porque é um período em que surgem muitos pensadores do século XVIII para o século XIX, claramente dispostos a desconstruir o pensamento da existência do Criador. Nós vamos encontrar um homem nascido no mesmo ano que Kardec, 1804, chamado Feuerbach, o grande divulgador da ideia de que foi o homem que criou Deus. As religiões, os homens criaram para poder se consolar, não existe nada. Então, toda a edificação que foi feita religiosa ao longo de todas as culturas, de todos os povos, de todas as eras, comprovando a existência da vida após a morte nas várias religiões, elas foram todas negadas no século XIX. Passou a ser chique negar o que fosse espiritual. Passou a ser chique dizer que Deus não existia. E exatamente porque essa religião perseguia os cientistas e perseguia os filósofos, o que eles fizeram? Agora nós vamos perseguir a religião. Então, os dois se juntaram, ciência e filosofia. Agora a religião vai apanhar. E você percebe que desde o século XIX até o presente, existem as tentativas reiteradas de garrotear todo o pensamento espiritual para negar a existência de tudo aquilo que possa existir além da matéria. O ateísmo
domina o pensamento do Ocidente. No século XIX, a grande proposta era que nós construíssemos uma sociedade sem Deus, porque se dizia que a sociedade sem Deus ia ser uma sociedade mais feliz, porque Deus botava cabresto nas pessoas. Então as pessoas podiam ter a vida que tinham. E a gente vai ouvir os ecos dos pensamentos licenciosos do grego voltando para nós. Tudo me é lícito, então tudo me convém. Não existe regra, porque veja, na medida que existe Deus, se tem Deus, tem uma regra. Se eu não quero ter regra, não pode ter Deus. Então é importante destruir o pensamento da existência de um Criador, para que não exista limite para a conduta do ser humano, para que não exista regra, para que não exista nenhum tipo de limite naquilo que eu possa querer ou fazer. Então, o resultado desse processo é a construção no século XX de uma sociedade que se ensaia para se desembaraçar dos conceitos religiosos. Observemos a história da religião no começo do século XX, começo do século XX. Vá lá para o ano de 1910 e olhe como era a religião, aí vai olhando assim nas décadas, depois vê o que acontece a partir de 1960 e vai vendo o que acontece com a religião, como é que termina no ano 2000. O que foi que aconteceu com a religião durante o século XX? Houve um esmagamento das verdades religiosas. Houve uma fuga de tudo aquilo que pudesse ser religioso. A sociedade de hoje tem prazer de dizer que não se sente ligada a Deus, que Deus é um atraso. Na Europa, as igrejas estão vazias. Tem igrejas que já fecharam. Algumas viraram bar, outras viraram boates, algumas viraram cursos de línguas, outras viraram mesquita. Mas cristianismo mesmo vem atrofiando na Europa progressivamente. A ideia do cristianismo na Europa é de uma ideia passadista, antiquada, velha, que não tem mais condição de prosperar, porque eles veem o cristianismo como uma doutrina repressora. Eles enxergam várias expressões da religiosidade da Idade Média. E o resultado disso? O resultado disso é que nós vivemos hoje, no século XXI, um experimento sociológico profundamente amargo, que é a tentativa de construir uma sociedade onde se afrouxaram todos os laços entre os indivíduos. Afrouxaram os laços do homem com a religião. Retiraram Deus do cenário das nossas vidas, independente da religião que seja. E ao tirar Deus, todas as regras do conceito de família judaico-cristã também foram retiradas. Se a gente perceber, nós estamos vivendo um processo em que os valores que haviam sido implantados de amor, de respeito, de cuidado recíproco, de estreitamento dos laços, eles ficaram profundamente fragilizados. A população hoje, ela tem muita dificuldade de lidar com os dramas da família, porque eles não se sentem mais responsabilizados por nada. Estou de saco cheio, vou embora, não quero saber disso, não quero saber. Então as pessoas largam pela metade, desistem dos relacionamentos, abandonam o filho, abandonam pai, abandonam a lar, abandonam tudo, não quero saber. As relações são todas muito frágeis. Todo mundo tem, já diz assim, eu estou casando com fulano, mas também se não der certo, semana que vem a gente separa. Eu acho que eu vou casar com ele, mas não tenho muita certeza não, mas se não der certo também não tem problema. Eu estou aí, a fila anda, né? Então se não der certo aqui, amanhã eu estou ali. Então a gente percebe um enfraquecimento disso. E a gente fica pensando, poxa, mas a espiritualidade vai assistir tudo isso calada? Vai deixar com que isso aconteça? Vai deixar com que tudo aquilo que foi edificado ao longo do tempo se perca? E a gente vai lembrar que todo o processo de retomada do conhecimento na Idade Média se deu por uma movimentação do Cristo planetário ao criar o chamado Renascimento, em que eles chamam um conjunto de artistas e pensadores para trazer o conhecimento que havia se perdido.
Então é assim que o Cristo realiza seus trabalhos. Quando ele percebe que existe uma movimentação na direção indevida, ele faz um movimento em que uma nova ideia surge para reconstruir, junto com a ideia velha, uma nova verdade. No mesmo ano que Feuerbach nasce Allan Kardec, 1804, e ele iria ser o responsável pela codificação da doutrina espírita, que iria pegar os escombros da religião, iria pegar aquilo que o materialismo pisou, destruiu, esmagou, tocou, triturou e arrancou do nosso coração, dizendo: só existe aquilo que pode ser provado. Fé não se prova, milagre é coisa que não se pode provar, portanto, tudo aquilo que está na esfera do espiritual não existe. Aí vem a doutrina espírita dentro do meio científico. Ela não vem no meio religioso. Os conhecimentos espirituais vieram no meio religioso durante toda a história da humanidade. Sim, foram dentro dos ambientes religiosos, todas as religiões nasceram assim. Mas para reedificar o conhecimento perdido, o que foi que eles fizeram? Aonde está a inflamação que nega a existência do espiritual? Cientistas. Então, vamos pegar o ambiente onde eles estão e vamos trazer, como nunca trouxemos antes, as comprovações da imortalidade da alma pelos inúmeros fenômenos que se deram no início da segunda metade do século XIX, com não só as mesas girantes, mas as fantásticas experiências de materialização conseguidas por diversos médiuns daquele período, como Eusápia Paladino, como Florence Cook, Daniel Douglas Home. Aqui no Brasil, no Pará, nós tivemos no início do século XX as experiências de Ana Prado, mais recentemente Peixotinho. Nós tivemos grandes médiuns de materialização que fizeram experimentos da mais diferente ordem para que ficasse comprovado de maneira inequívoca que a vida continua. Não era mais uma visão, eu vi meu parente, não. Agora era fenômenos palpáveis, em que os cientistas experimentavam, faziam luvas de parafina. William Crookes batia fotos de Kate King materializada. Nós encontraríamos uma série de fenômenos aonde as comprovações científicas feitas por uma dezena, meu Deus, quase uma ascensão, 82 cientistas que se debruçam sobre o fenômeno espírita do século XIX para o século XX, comprovando a existência desse fenômeno. Não são pessoas comuns, são cientistas, homens de academia, homens premiados, pessoas que possuem grandes trabalhos publicados, que se debruçaram sobre esse fenômeno para resgatar a ideia da questão da imortalidade, para que nós não nos perdêssemos, para que a informação de que a vida é verdadeira além da morte não tirasse de nós a compreensão das regras de conduta que temos que ter, para que o sentido das coisas espirituais não escapassem por entre os nossos dedos. Porque o que está desenhado para o futuro que se avizinha, embora nós não tenhamos data para isso, e Allan Kardec, no livro dos médiuns, no item 67, parágrafo 8º, diz que toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Não há data para que isso aconteça, mas nós nos avizinhamos cada vez mais do processo da chamada transição planetária, o fim dessa transição. Já estamos no meio dela, estamos no olho do furacão. Se alguém tem dúvida que a gente está, observe como todos os valores estão invertidos. O que era certo está errado, e o que era errado agora é certo. Então, é porque realmente a desconstrução dos valores espirituais alcançou o grande objetivo, que era chacoalhar as estruturas da nossa sociedade. Nós estamos sendo provados em todas as áreas. No passado, era como se nós estivéssemos numa arena onde tinham 3, 4 portas abertas. Olha, você pode sair por essa, por aquela, por aqui, por ali. Você tem essas opções. Hoje não. Nós estamos numa arena, tem centenas de portas abertas. E por onde você entrar, tem um cara dizendo: parabéns para você, fez a escolha correta. Não tem porta errada mais, está tudo certo. Está tudo correto. Por onde você quiser entrar, vai. Onde você quiser passar, beleza. Está certo, meu filho. Tudo me é lícito, então tudo me convém.
E então nós estamos tendo a necessidade de despertar para essas questões. Porque os grandes desafios do agora é a gente perceber que o tesouro inestimável que a gente tem nas mãos do conhecimento espírita pode ser a salvaguarda da nossa condição de superação da hora grave que a gente está passando. O conhecimento que a gente tem vai permitir com que a gente tenha uma leitura de família que o mundo lá fora perdeu. A gente, quando lê o Velho Testamento, vê tanta coisa, mas que bobagem, né? Choveu aí, fez uma arca, botou todo mundo dentro aí. Quando vai chover, vai ficar uma arca. Tudo é uma parábola, gente. A chuva são as lágrimas do mundo. A arca é o conhecimento espiritual. E o que foi que ele botou dentro da arca? A família. Então, se você tiver uma arca para guardar a sua família da loucura do mundo que está fazendo a loucura lá fora, você vai aportar lá no Monte Arará. Mas se você não tiver a arca, você vai morrer afogado. Então, o conhecimento que o Espiritismo nos oferece é exatamente a chance de eu conseguir olhar para a minha família e dizer: nós não somos uma fatalidade biológica, nós somos espíritos, tivemos uma história anterior, temos um vínculo espiritual, por isso estamos juntos, há uma razão para que a gente esteja aqui, embora o mundo lá fora esteja gritando, chacoalhando, jogando a gente para todo lado, as nossas convicções não serão abaladas, porque eu não estou tendo uma fé em função de uma ideia que alguém me disse. Eu vejo a imortalidade da alma, eu vejo a comprovação daquilo que creio e, portanto, consigo edificar um conceito de família apoiado nas verdades espirituais que fazem com que eu tenha certeza daquilo que eu tenho para buscar. Dentro dessa dinâmica, a gente vai entender que às vezes as dificuldades de relacionamento que eu tenho precisam ser superadas. Ao invés de dizer: eu não suporto mais fulano, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou dizer: será que ainda tenho um pouco mais para investir? Será que eu posso fazer um pouco mais? E aí a gente vai ver que laços consanguíneos são para toda a existência. Não existe ex-pai, não existe ex-filho. Então, se você tem alguém do seu relacionamento familiar que tem uma condição que não existe ex, marido pode ter ex, tá? Mas pai, mãe, filho não tem, irmão também não tem ex. Então é para toda a vida, é compromisso para toda a existência. Mas meu filho se drogou, não desista dele, não desista de ninguém. Se você tem compreensão espiritual do que significa a encarnação pela proposta da doutrina espírita, não desista dos outros. Porque quando nós desistimos de alguém, nós mandamos uma mensagem para ele de que ele não é amado. E isso diminui a capacidade dessa criatura de tentar uma mudança. Mas se você não desiste do outro e continua afirmando que você o ama, ainda que você tenha que dizer: não vou te dar isso, porque não posso te dar, porque você está se drogando, não vou te dar, mas eu amo você e eu estou disposto a te ajudar quando você quiser. Eu preciso convencê-lo de que eu o amo, porque quando acontecer a desencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos benefícios pagos com ingratidão, o indivíduo que vai para o mundo espiritual e que tem a compreensão de que foi amado, ele vai descobrir lá que ele deixou uma oportunidade muito grande de escapar. Se ele tivesse sido abandonado, ele disse: eu dei errado, mas também minha mãe me largou, né? Então, está tudo certo, por isso que eu dei errado. Tá bom. Ele não se sente motivado à mudança. Mas se o indivíduo não teve a sensação do desamor, quando ele se percebe no mundo espiritual na condição de que ele, na verdade, é alguém que se possa dizer que foi amado até o final, ele sente dentro de si a necessidade de corrigir o seu erro. Então diz lá que é como se essa nossa ação servisse de mola propulsora do progresso dele. É por isso que a gente não pode desistir das pessoas, ainda que as nossas mãos sangrem, que a gente chore, que às vezes a gente sinta que não vai ter força para levar até o final. A gente precisa ter compreensão de que os laços de família, eles foram construídos exatamente para que a gente consiga se resolver. E essa verdade, a espírita, ela está vindo agora
exatamente porque o mundo está desmontando tudo lá fora de espiritual. Então eu tenho que ter alguma coisa para me agarrar. E se não tiver essa verdade espiritual, eu vou entrar no mesmo embalo de largar os meus compromissos pela metade. Então a nossa responsabilidade diante daquilo que a doutrina espírita tem é olharmos o momento que a gente está vivendo. Nós estamos na antessala de um mundo novo. Nós estamos no momento da proximidade de uma transformação muito profunda. E nessa transformação muito profunda, o calabouço do mundo espiritual foi aberto. Uma série de entidades perturbadíssimas estão na Terra encarnadas. Outras estão em derredor de nós, nos perturbando, nos enlouquecendo. E a gente tem que manter a nossa lucidez com o conhecimento espiritual que a gente possui. Filhos, a gente nunca pode abandonar. Não estou dizendo para dizer sim para eles sempre. Às vezes amar é dizer um grande não. Mas dentro do coração, o não é dito com amor. Eu digo não sem deixar de amar. Não é um não com ódio. É um não que está cheio de amor. Eu não posso te dizer isso. Não posso te falar. Porque eu amo você, é por isso que eu vou te dizer não. E aí você vê a necessidade de a gente ter essa maturidade para interpretar a vida. Se isso existe do lado dos filhos, que dizer do lado dos pais? O que dizer do lado dos pais? A gente tem que abandonar? Vamos voltar para a primeira revelação, está lá atrás na tábua de Moisés: honrarás teu pai e tua mãe, e tem uma promessa: para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Você quer herdar o mundo que está vindo? Você quer permanecer na terra após a chamada transição planetária? Quer ingressar na sociedade que está vindo? Quer herdar a terra que o Senhor nos dará? Então honre seu pai e sua mãe. Como que se honra pai e mãe? Com duas coisas. Primeiro é quando jovem, vivendo de maneira que a gente não os envergonha, e quando eles ficam velhos, cuidando deles para que eles não se sintam envergonhados. Não abandone seus pais dentro de casa. Não abandonemos os nossos idosos. Idoso tem sede e não sabe que tem sede, ofereça água. Idoso não sabe muitas vezes que precisa beber água, tem que cuidar. Bota no sol, tem que pôr no sol, mas não esqueça de tirar. Tira do sol também, no sol, larga no sol. Põe, mas tira. Dá banho, troca a fralda, tenha paciência. Vai repetir história? Vai repetir história? Vai repetir história, vai repetir, vai contar de novo. Aprenda a ver o lado espiritual de tudo isso, para que faça sentido o investimento colossal que está sendo feito em nós desde as savanas africanas. Nós estamos recebendo ensinamentos espirituais desde que nós nos levantamos na savana como homens, para que a gente aprenda a amar, o sentido gregário, o sentido de família, as inúmeras revelações espirituais, a construção da ideia de todos esses valores. O século XIX quis destruir tudo aquilo que a humanidade construiu, e a resposta da espiritualidade foi entregar no mesmo século a doutrina espírita, para que nós não perdêssemos a bússola das nossas almas. Aproveitemos a oportunidade, amemos a nossa família, mesmo com as dificuldades que ela tem. Não precisa dizer isso para a pessoa de maneira verbal, mas diga olhando apenas para ela: eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito ou perfeita para que eu ame você. Eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito a família que Deus me concedeu do jeito que ela é, porque eu tenho instrumentação suficiente para conduzir as coisas da melhor maneira possível. O nosso papel não é impedir que os outros errem, é que nós erremos. Se o meu filho envereda pelo caminho equivocado, eu serei responsabilizado se eu abandoná-lo. Mas se eu tiver feito tudo o que eu tinha que fazer e ele fez essa opção, a responsabilidade é dele.
Então nós não somos responsáveis, o meu papel é fazer com que a minha família chegue toda iluminada. Não, é eu fazer o que eu tenho para fazer. Se os outros corresponderão, é outra questão. Olha para Alcione, entrega tudo que você pode, se os outros vão aproveitar, é problema deles, mas você tem que entregar. É esse o sentido que a doutrina espírita nos dá, o sentido lógico dos sentidos espirituais que nos vinculam para nos preparar para o mundo que se aproxima. Portanto, nesta nossa noite de reflexão sobre todos esses valores da família, no albor da nova era, que a gente nunca esqueça o investimento que os Espíritos fazem em nós para que a gente aprenda a amar, que a gente entregue tudo que puder, e se não der certo, não tem problema, o que importa é fazer, no limite das nossas forças, o amor que a gente tem para entregar. Não esqueçamos disso, e não deixemos com que o materialismo infeliz devore os nossos corações. Nós temos uma doutrina maravilhosa e precisamos valorizar esse tesouro que a gente tem. Uma boa noite para todos nós.